Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa atividade. Em primeira mão, dando as boas-vindas a todos vocês. Sintam-se acolhidos, amparados. Se porventura tem alguém que está vindo pela primeira vez, também sejam bem-vindos. E sintam-se bem amparados, protegidos. A nossa casa está sempre de portas abertas para receber a todos. E para nós é uma alegria termos esse contato com os nossos irmãos aqui. Então nós vamos nos preparar agora para fazer a prece de abertura para a exposição doutrinária. Ficamos bem relaxados em nossas poltronas, nervos descontraídos, o pensamento ligado a Jesus, pelo fio da fé, da esperança e do amor. E com este fio que nós ligamos a Jesus, ele projeta luz ao nosso ambiente, aos nossos corações. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, governador do nosso planeta, amigo incondicional de nossas almas. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pela tua luz que nos ilumina. Muito obrigado, Senhor, pelo grande exemplo que deixaste e que continua nos ensinando. Conhecendo a nossa fraqueza, mandaste estas falanges de espíritos benfeitores a nos acompanhar, a nos instruir, a nos encorajar a seguirmos a luta do dia a dia. Por isso, amigo bendito, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos que pela tua misericórdia, pelo teu amor, guarde-nos e mantenha-nos na tua paz, agora e sempre. E que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos. Só um recado, depois da exposição doutrinária, nós teremos a fluidoterapia, né? Nós faremos o passe coletivo. Então daí eu peço a todos que permaneçam nos seus lugares para receberem essas boas energias aí que os nossos irmãos médios estarão doando aí, tá bom? Bom, meus amigos, hoje o tema da exposição doutrinária é o tempo presente. Isso aqui é um texto recebido na Sociedade Espírita Paris, no ano de 1860. Foi-nos dado pelo espírito Chateaubriand. Esse espírito, ele foi escritor, ele foi ensaísta, diplomata, político francês. Esse texto, ele veio trazer para nós uma reflexão, isso porque esse texto ele foi concebido há mais de um século e meio. Porém, todas as palavras, todo esse ensinamento que ele nos trouxe é muito presente com os momentos em que nós estamos vivendo agora. Então eu vou fazer uma leitura breve para apresentar a vocês esse tema e depois eu vou fazer os comentários, a exposição pertinentes a ele. Então o tema, como eu disse, é o tempo presente e esse tema aqui, ele vai nos trazer, né, uma reflexão também sobre os tempos preditos.
são chegados os tempos, que é um capítulo que está na Gênesis, capítulo 18, do último capítulo, se não me engano, da Gênesis, e também tem um complemento de uma obra póstuma de Allan Kardec, que ele fala sobre a regeneração da humanidade. Bom, vamos lá. O tempo presente. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização para abrir-se à era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Com efeito, se lançardes os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem nenhuma hesitação os sinais precursores, que vos provarão de maneira incontestável que os tempos preditos são chegados. Estabelecendo-se entre todos os povos, as comunicações derrubam as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apartar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade finalmente se estabelecerá de maneira sólida e durável. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomar coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas e as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que as que procedem de baixo e são arrancadas à força. Apesar dos preceitos da infância e da educação, em que pese o culto da saudade, pressenti a época atual. Estou feliz por isto e mais feliz ainda por vir dizer-vos, irmãos, coragem, trabalhai-vos, pois, para vós e para o futuro dos vossos, na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar quanto a mim de vou-lo fazer compreender. Então aqui no final ele já está falando da nossa próxima encarnação, né? Já pediram para a gente trabalhar desde hoje para que a gente tenha essa melhoria. Bom, aqui se fala da lei do progresso. E a lei do progresso, ela é uma lei que ela faz parte da criação. É uma lei natural. Então, todos os seres que estão submetidos a essa lei, sejam os seres estes inanimados ou animados, estão sujeitos à lei do progresso. E é justamente a lei do progresso que rege todo o universo. Todo o universo está sujeito a ela. E hoje nós estamos aqui trabalhando para esse progresso. Talvez a gente não se dê conta, né? Porque a gente cai nas atribulações do dia a dia e a gente não se dá conta de que nós estamos trabalhando também para a lei do progresso. Cada um de nós tem um papel fundamental no êxito dessa conquista, né? Ou no retardo dela. Mas essa é uma lei que está para todos nós. Aqui nesse texto, ele inicia dizendo, né, que nós somos guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo, que é o próprio Cristo que preside os trabalhos. Então, a primeira mensagem, meus amigos, que nós temos que ter, a gente está vivendo momentos de convulsões, né, de guerra, parece que tem alguma coisa assim no ar que a gente está esperando um tsunami que vai varrer o nosso orbe terrestre, mas na verdade isso aí é uma coisa que nós já estamos sentindo, que está sendo trabalhado na espiritualidade. Então um mundo, ele age sobre outro. Então o mundo da matéria age sobre o mundo espiritual e o mundo espiritual age sobre a matéria. E nesses últimos tempos, principalmente depois dessa pandemia, a gente tem sentido, todos nós temos sentido, perdemos parentes, né? Perdemos amigos,
seja pela Covid, da pandemia, ou seja por todas as discussões, e a gente acaba ficando mais desolados, um pouco mais sem esperança, né? Mas aqui, ó, de novo, o texto ele abre dizendo que quem está presidindo esses trabalhos é o Cristo. Lembrando que o Cristo é o nosso governador, é o organizador do nosso orbe terrestre. Então, tudo isso que está acontecendo já foi planejado. Eu não digo há milhares, eu também não digo há milhões de anos atrás. Há bilhões de anos atrás, quando estava sendo construído e organizado o nosso orbe. Porque no universo, sob a criação de Deus, a criação divina, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo acontece dentro de uma organização. E é o que está acontecendo agora com nós. Então, meus amigos, a gente já não diz mais que são chegados os tempos. Os tempos, eles chegaram. Os tempos, eles estão aí, com todos esses acontecimentos que a gente tem sentido e vivenciado, né? Então, o importante é a gente também não entender essas palavras, porque muito se diz que quando chegasse nos finais do tempo, nos finais dos tempos, praticamente nós seríamos eliminados, né? Todo mundo já ouviu uma frase no passado, minha avó dizia, 1000 se passarão, mas 2000 não chegarão. Então isso se criou até mesmo uma coisa na cabeça de todos nós, de que o mundo vai acabar, que seria o fim do mundo, o fim dos tempos. Não. Quando se trata disso, a gente tem que se dar conta que é de uma forma alegórica, que não é o fim do mundo, e sim o fim dos costumes, esses costumes nossos, mais encalcitrados na matéria, é uma renovação moral. Então, esse sim a gente pode ter como base, como os fins, né? Os finais, na verdade. Não é o fim do mundo, não é o fim material. Então, tudo aquilo que está predito no Evangelho vai se cumprir. Vai ser cumprido. Mas a gente teve uma graça. Nós tivemos a graça do advento do Espiritismo. Uma geração que está se aproximando, que está chegando, que está reencarnando aqui junto conosco, e está trazendo aqueles bons pensamentos, aqueles bons hábitos que estão substituindo os nossos velhos hábitos, aqueles hábitos perniciosos, materialistas. Então está tendo um choque, né? A gente vê aí, principalmente nessa última década, esse conflito dessa geração que está chegando agora, porque são espíritos que vêm mais purificados, já trazendo uma mensagem, uma filosofia de vida diferente daquela que nós estávamos acostumados. Mas, gurizada, estou vendo que hoje tem um pessoal novo aí, né, uma gurizadinha, então a responsabilidade ainda é maior. Né? A gente tem que estar atento, principalmente nas questões morais. A gente não pode deixar se levar, principalmente por aqueles que não querem ir embora, por aqueles que querem permanecer aqui na Terra, com as suas confusões, com as suas discordâncias. Então estejam atentos, né? Saibam distinguir, discernir o bom, o mal, o belo, né? Tudo isso, porque vocês que estão chegando agora, vocês serão responsáveis por essa mudança, por essa regeneração do nosso planeta. E como é que acontece isso? As coisas, como eu disse aqui atrás, elas não acontecem de súbito, de supetão. Então não tem uma data. Quando Jesus dizia, né, Jesus disse o dia, a data, a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai saberá. Mas ele nos traz alguns indícios, alguns indicativos de quando chegasse esse momento. Né? Ele fala de guerras, ele fala de destruição, mas essas guerras também não são somente essas guerras que estão acontecendo, lamentavelmente, no nosso orbe terrestre, mas são essas guerras, são esses conflitos de ideias.
Hoje, quem é pai e tem filhos, né, na infância ou na adolescência, sabe da dificuldade de algumas ideias. São os conflitos. E muitas vezes a gente acaba ficando preso às ideias nossas do passado. Aquelas coisas que nós ouvíamos dos nossos pais, que os nossos pais diziam que era o certo. Talvez até fosse naquele momento, naquela época, mas agora a gente está vivendo uma outra época. Então quer dizer que os nossos filhos, essa geração nova que está vindo, desses espíritos melhorados, é melhor do que a nossa? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque esses espíritos, quando assumem a carne, quando assumem a matéria, eles também estão propensos e suscetíveis às influenciações terrenas. E também podem se sucumbir. E aquilo que parece que se veste como algo sendo bom, acaba sendo pernicioso. Então, muito cuidado. Então, novamente, meus amigos, não é, né, o fim do mundo material que está acontecendo. Então, ninguém precisa se preocupar nesse momento. E mesmo que acabe uma boa parte, né, uma boa parte do nosso orbe, da nossa Terra, aconteça algo e acabe, não precisa se preocupar, porque na verdade ninguém morre, né? No máximo vai desencarnar, não vai morrer ninguém. E se desencarnar, a gente tem que pensar que nós teremos a possibilidade de reencarnar novamente. E vocês viram aqui no texto que eu terminei falando, que a gente pode desde hoje já construir esse mundo melhor. Para quando eu voltar, não sei, daqui a 50, 100, 200 anos, eu já tinha dado a minha contribuição de melhoria, que eu volte para um mundo realmente melhor, e que eu acredite nisso, que eu não só acredite, mas que eu faça também, que eu construa isso. Porque esses espíritos, amigos, mais endurecidos, que hoje, eu falei que está havendo uma renovação, né, aqui no nosso planeta. O que é essa renovação? Estão chegando espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, e esses espíritos mais embrutecidos, eles estão sendo retirados do nosso planeta. E esses espíritos, eles estão partindo para um outro orbe, para um outro planeta. Não sei, pode ser que alguém aqui esteja meio assustado, mas existe vida em outros planetas. E não é essa vida que nem tem nos filmes de ficção científica, que são os verdinhos, ou aqueles, né, seres que mais parecem algum tipo de verme, alguma coisa. São seres humanos também, são outras humanidades. Então esse processo aqui na Terra, que a gente chama de progressão, mudança de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, isso já aconteceu, ó, em muitos outros, milhares de outros planetas. Isso aconteceu em Capela, né? Alguém já ouviu falar dos exilados da Capela? Alguém já ouviu? Não. Daqui a alguns milhares de anos, também vai se ter essa história lá naquele outro planeta, que as pessoas vão contar os exilados da Terra. Vai acontecer também. Isso não é privilégio nosso. Isso é uma organização que acontece no mundo, no universo. E aí algumas características que eu acho interessante falar dessas, né, desses espíritos que estão sendo convidados a se retirar do nosso orbe, porque nós estamos causando tanto tumulto, e esses espíritos que estão sendo convidados a vir encarnar no nosso orbe. Então aqui nesse texto do Allan Kardec, é muito interessante que ele está nas obras póstumas dele, que é a Regeneração da Humanidade, ele traz algumas características. Então ele fala dessa nova geração. O que ele diz sobre essa nova geração? Vamos lá. Então a nova geração, ela deve fundar a era do progresso moral e se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces.
reunindo ao sentido inato do bem crenças espiritualistas. Isso aqui é Kardec. Kardec está dizendo, e veja bem que ele não está dizendo crenças espíritas, ele está dizendo espiritualistas. Então isso tem um outro sentido. Então quer dizer que na aceitação de outras coisas, né, além daquilo que hoje nós estudamos na codificação espírita. O que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior? Não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Então, gurizada, não é assim não. Não é superiores, mas por aqueles que já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias de progresso e aptos a ajudar o movimento regenerador. Então, essas são as características desses espíritos que estão encarnando. E a gente não precisa ir muito longe, né? É só olhar para nossas crianças, para os nossos filhos, como é uma geração conectada, como cada vez mais precocemente eles saem com ideias, eles têm atitudes. Nossos filhos, essas crianças, que nos surpreendem, né? A gente fala, meu Deus do céu, eu nessa idade aí, eu acho que eu estava enfaixado ainda na cama lá. E as crianças já estão com o celularzinho na mão, já pelo menos fazendo um risquinho lá assim, brincando. Isso foi dito em 1800 e alguma coisa, mais de um século atrás. Então, mais de um século atrás, Kardec já estava falando sobre essa geração. E ao contrário, né? E ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, antes de tudo, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Então, eles se recusam a aceitar que o poder ele é divino. Então, por isso que a gente vê muitas situações, né, de lamentáveis de degradação da imagem de Jesus Cristo, da forma como se dirigem a Deus. Então são esses espíritos rebeldes. Pela negação da providência e todo o poder superior à humanidade. Depois é a propensão instintiva para as paixões degradantes, pelos sentimentos antifraternais de orgulho, de ódio, de inveja, de cupidez, enfim, a predominância do apego por tudo o que é material. Então, de um lado, traz as características dessa geração nova que está vindo para fazer esse mundo passar pelo nosso órbita de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Porque a coisa não acontece da noite para o dia, mas a criação divina, ela é tão divina que ela faz simplesmente o seguinte: então nós vamos substituir essa peça aqui que não está boa por essa peça boa. É assim que funciona. E da mesma forma, as características desses espíritos que estão atrasando o nosso progresso. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai sair daqui, depois vai chegar nas suas respectivas casas e vai dizer assim: fulano, hoje lá na palestra, tu lembra do ciclano? Lembro. Então, hoje na palestra, eu fiquei sabendo que aqueles espíritos mais inferiores, aqueles espíritos ruins, é assim, assim, assado. Tu lembra dele? E ele é um espírito ruim. Ah, esse aí tá lascado. Esse aí, a hora que morrer, vai nem para o inferno, né? Vai para outro planeta. E a gente começa a olhar as pessoas dessa forma, né? Mas isso aqui é para nós, gente. Isso aqui é para nós. Como é que nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Como é que está a nossa conexão com Deus? Falar dos outros é fácil, mas tudo, eu sempre digo, eu falo com a minha esposa, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, que eu começo a me preparar, a estudar, a buscar, eu falo: isso aqui é para mim. E a gente tem que ter isso muito fortemente, tá, gente?
primeira transformação ela tem que ser nossa, tem que ser uma transformação nossa. A partir do momento que nós nos transformamos, a gente consegue mudar o nosso redor. Não tem coisa diferente a isso, tá bom? Eu acho que eu falei nem vi a hora passar. Peço desculpas aí se eu fui um pouco meio prolixo em algumas palavras, mas enfim, gente. A mensagem principal é o seguinte: não se preocupem, tudo está sob o controle e a ordem do nosso Mestre Jesus Cristo. Entreguemos nas mãos dele e não tenhamos nem um minuto, nem uma sombra de dúvida de que tudo se acontece pela organização. Ok? Então, muito obrigado, e nesse momento, então, eu agradeço e convido aos nossos médios queridos para se posicionarem em paz. Façam. Então, eu vou convidar a todos que, mais uma vez, fiquem de forma confortável em suas cadeiras, que da mesma forma que chegaram, para poder receber todas essas boas energias. E agradecer ao nosso Pai de misericórdia por mais esse dia, por mais esse momento, de estarmos aqui reunidos em vosso nome, Senhor, nessa noite de aprendizado, nessa noite de consolo, que possamos a partir de agora sermos agentes geradores de progresso, agentes geradores de atitudes positivas, que ajude, que contribua com os nossos irmãos espirituais, esses consultores que tanto laboram para a mudança e o progresso do nosso órgão. Deus, Pai de amor e de misericórdia, obrigado pela semana que se encerra e pelo final de semana que se chega. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, mas obrigado por tudo, meu Pai. E acima, sabemos que estás cuidando e velando pelo nosso planeta. E que assim seja.